quero falar sobre varejo e sobre nota fiscal de venda ao consumidor. Então, o que é varejo? Varejo é aquele tipo de comércio, tal como são os supermercados, os açougues, as padarias, as lojas de conveniência, onde há um fluxo grande, rápido de pessoas que normalmente adquirem a mercadoria nas prateleiras e passam no caixa para pagar. Então, a legislação nossa, do ponto de vista fiscal, especialmente para o estado de São Paulo, fez previsão daquele tipo de negócio e deixou de exigir no passado que aquele consumidor tivesse um cadastro com nome, RG, CPF, endereço, para fins de emitir uma nota fiscal, né? Nossa legislação, o regulamento do ICMS, instituiu a nota fiscal de venda ao consumidor e o cupom fiscal. Então, são documentos fiscais que contemplam aquela venda, registram a venda para fins tributários, mas que dispensam o cadastro daquele consumidor um a um. Isso para agilizar os negócios, né, para favorecer aquele setor. Então, quando a gente vai na padaria lá e compra 2 rosquinhas, entramos na padaria, fomos ao balcão, pedimos 2 rosquinhas, o padeiro colocou no saquinho, pesou na balança, a gente vai ao caixa para pagar. O caixa não tem que ficar pedindo para a gente lá nosso endereço, nosso CPF, nosso CEP, né? Nosso RG para fins de emitir uma nota fiscal, modelo 55, né? Uma nota fiscal em folha sulfite. O que ele faz? Ele recebe da gente, dá o troco, passa o cartão, sei lá o quê, e imprime para a gente um cupomzinho fiscal, né? Imprime para a gente um cupom fiscal. Então, historicamente, como isso foi feito, né? Lá na década de 90, então instituiu-se, além da nota fiscal de venda ao consumidor, que é o talãozinho, né? O talãozinho que tinha nas lojinhas de roupa, de sapato, de papel, né? Bloquinho de papel, instituiu-se o cupom fiscal, que era um documento emitido por uma máquina, um emissor de cupom fiscal, uma ECF ou uma impressora fiscal. Era esse negócio aqui, ó, tá? Então, essa aqui é uma de supermercado, ela além da impressora fiscal, ela preenchia cheque também, e ela tem aqui as conexões pro frente de loja, né, pro aplicativo comercial, e dentro dela, então, iam as bobinas de papel, uma bobina carbonada. Então, uma via ficava para o consumidor e a outra via a empresa tinha que guardar, que era um documento fiscal, né, para fazer escrituração, para aprovar numa fiscalização, etc. Depois disso aqui, então esse era o cupom fiscal emitido por ECF. Depois disso, aí surgiram as impressoras fiscais térmicas. 2000, mais ou menos, que é essa máquina aqui, e ela já não tinha mais via carbonada, uma via só que os dados fiscais dela ficavam armazenados num chip, numa memória fiscal. Então, quando a impressora esgotava o seu uso, quebrava, a gente dava baixa nela, nós éramos obrigados a guardar essa base aqui. Então, ela tinha um lacre da Secretaria da Fazenda, né? Esse lacre aqui era a prova de violação. Aqui dentro, debaixo dessa cola aqui, então, tem a memória fiscal. É um chip, uma memória EPROM, onde as vendas ficavam guardadas. Então, como que o fiscal lia, quando numa fiscalização, como ele lia essa memória? Tinha uma porta serial aqui, ó, com 1. Era para o computador, para o PDV se comunicar com ela, e a com 2 era para o fiscal se comunicar. Ele vinha com o PC dele, e aí ele tirava aqui da impressora o que nós chamávamos de memória de fita detalhe, que era os arquivos das vendas, tá? Então isso era uma impressora fiscal.
E agora, recentemente que eu digo já há uns 5 anos no máximo, surgiu o SAT, que é o Serviço de Autenticação e Transmissão de Documentos Fiscais, que é esse aparelhinho aqui, esse de um fabricante, tem vários. O que isso faz? Então, isso substitui a impressora fiscal. Então, o aplicativo comercial, o sistema de venda, transmite para cá a venda, ele, através de um firmware, de um software gravado pela Secretaria da Fazenda, através da internet, valida aqueles dados, alguma coisa de estabelecimento está aberto, a moeda está em reais, a data está correta, esse tipo de coisa, e autoriza a imprimir, então, cupom fiscal eletrônico, ok? Isso pode ser impresso hoje em qualquer impressora, essas impressorinhas aqui de 80 colunas, que mais se imprime numa impressora não fiscal desse tipo aqui, tá? Um papel térmico. E pode até imprimir, embora fique inviável do ponto de vista do custo, em folha sulfite. Por exemplo, esse é aquele mesmo cupom fiscal eletrônico impresso em folha sulfite numa impressora laser. Bom, então temos uma evolução aqui dos documentos fiscais, dos equipamentos e do modo de operar. Então, aquilo que era nota fiscal de venda ao consumidor foi substituído, ou está sendo substituído, pela nota fiscal eletrônica de venda ao consumidor. Aquilo que era cupom fiscal já foi substituído pelo cupom fiscal eletrônico CFE-SAT, e podem conviver no mesmo estabelecimento tanto a nota fiscal de venda ao consumidor eletrônico quanto o cupom fiscal eletrônico, né? O que mudou nisso do nosso dia a dia contábil e também de empresa de sistemas? O jeito de atender no estabelecimento foi uma mudança. Então, quando se usava aquele tipo de impressora fiscal, essa enorme aqui, que o fiscal tinha que lacrar, sabe? Aí quando ela quebrava, tinha que mandar para uma empresa para fazer uma intervenção fiscal, era burocrático. Então existia um modo de operação. Em resumo, assim, primeiro que cada mercadoria que se passava no caixa, cada vez que se lia com leitor de código de barras uma mercadoria, tinha que se imprimir uma linha no papel, na fita, no cupom fiscal. Se passou a mercadoria, depois tinha que cancelar aquela linha, imprimir outra cancelando, né? Depois os softwares eram engessados, quer dizer, nada podia ser feito além do que tinha na biblioteca, na DLL da impressora. Até para abrir a gaveta de dinheiro, você tinha que mandar um comando para a impressora e a gaveta era ligada nela. Então, a impressora fiscal que deixava abrir a gaveta de dinheiro, né? Depois também você se obrigava a manter o aplicativo comercial, o programa de frente de loja separado do retaguarda, né, do seu ERP. Porque a legislação exigia que os softwares dos caixas, dos checkouts, né, dos supermercados, das farmácias, das padarias, funcionassem de forma independente do que a empresa quisesse usar lá para controlar estoque, etc. Então, se o servidor parasse, os caixas tinham que continuar funcionando, né? Então, hoje isso mudou tudo. Hoje você pode fazer venda no tablet, no celular, pode imprimir o cupom fiscal lá no caixa que está a 15 metros de distância de você, né? Enquanto o vendedor está aqui atendendo o cliente, o cupom fiscal pode estar sendo impresso lá. Não tem mais nenhuma obrigação de ligar a gaveta de dinheiro, TF na impressora, né? Hoje é possível, é permitido se usar a maquininha de cartão de crédito, né? O POS, é permitido desconectar da impressora fiscal. Então passamos a ter uma modernidade nessa emissão do cupom fiscal eletrônico ou da nota fiscal eletrônica de venda ao consumidor.
isso que eu tinha para dizer de forma resumida, e obrigado a todos. E se precisarem de alguma solução para emitir o cupom fiscal, para gerenciar isso, para montar lojas de varejo, sirvam-se dos sistemas DDO e do escritório A Contábil. Obrigado.